요즘 며칠 이렇게 브라질의 교인들의 모습을 이렇게 바라보면서 많은 걸 느꼈습니다. Eu senti muitas coisas ao ver a igreja brasileira, os irmãos brasileiros. 너무도 신기한 것은 예배 도중에도 도중에 가고 싶으면 가고 있고 싶으면 있고 자기 마음대로 하는 걸 보면서 깜짝 놀랐습니다. Eu me assustei muito porque durante o culto, se quiser andar, eles andam, se quiserem ir embora, vão embora no meio do culto. 너무 신기했습니다. Eu fiquei impressionado. 아, 이런 일도 있구나. Ah, será que tem casos assim 아니, também? 브라질서만 배우는 것입니다. Eu acho que é algo que eu posso aprender só no Brasil. 제가 저지난 주간에 인도 나갈랜드 가장 가까운 나라를, 가장 가난한 나라를 갔습니다. Há 2 semanas atrás eu estive na Índia, em Nagaland, a parte mais pobre do país. 보통 그들의 예배는 5시간쯤 진행됐습니다. Mais ou menos 5 horas eles gastam no culto. 근데 한 사람도 안 움직입니다. Mas nenhuma pessoa movia durante o culto. 근데 브라질은 30분만 되면 움직입니다. Mas no Brasil, se passam 30 minutos, eles já começam a mover. 신기합니다. É impressionante. 너무 신기한 것을 배운 겁니다. Eu aprendi uma coisa muito impressionante. 그 왜 그런가 봤더니 Eu fiquei percebendo o porquê. 하나님이 나의 예배를 받으시고 계시고 지금 이 자리에 계시다는 사실을 망각하기 때문에 그런 것 같습니다. Eu acho que porque as pessoas não estão ligadas de que Deus está ouvindo a nossa oração, o nosso culto, que Ele está recebendo e Ele está contando com o nosso culto. 또 한 가지 느끼는 것이 뭐냐? E mais uma coisa que eu percebo. 시간도 정해놓았지만 그건 상관없습니다. Marcam um horário, mas isso não tem nada a ver. Não são fiéis aos horários. 자기가 오고 싶은 시간에 옵니다. Vem a hora que quiser. 이걸 보면서 뭘 느끼느냐? O que eu percebo no meio de tudo isso? 브라질 하나님과 우리 대한민국 하나님이 다른가? Será que Deus dos brasileiros é diferente do Deus dos coreanos? 브라질이 믿는 하나님과 우리가 믿는 하나님이 다른가? 이렇게 느껴집니다. Então eu fico perguntando, será que esse Deus que nós cremos e Deus que os coreanos creem é diferente? Por que o Brasil é assim? 제가 한국 가서 연구를 좀 한번 해보려고 Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa na Coreia, assim que eu voltar para a Coreia. 합니다. Porque é um pecado muito grande diante de Deus. 하나님을 하나님으로 대우하지 않기 때문에 그렇습니다. É porque você não está respeitando, tendo a reverência com a pessoa de Deus. 하나님을 무시하는 죄는 É um pecado muito grande, 근데 죄 인식이 없어요. mas nós não temos a consciência do pecado. 왜? 하나님을 인정하지 않으니까. Por quê? Porque você não considera esse Deus. 너무도 신기합니다. É muito interessante. 그냥 목회자 세미나를 해보니까 Eu fiz as conferências pastorais. 목사님도 또 자기 마음대로입니다. Mesmo os pastores, eles se movem da maneira que eles desejam. 오고 싶은 시간에 옵니다. Vem na hora que quer, 가고 싶은 시간에 갑니다. vai embora na hora que quer. 아, 브라질이 신앙생활의 시작이 이런 잘못된 문화로 시작하면 어떡하나 많이 걱정이 됩니다. Então eu começo a me preocupar. As igrejas brasileiras têm uma vida de fé desta maneira e começo a me preocupar muito com isso. 지금 하나님이 여기 와서 계시다고 믿으시면 아멘 합시다. Se você crê que Deus está aqui presente, diga amém. 나와 함께 계시다고 믿으시면 아멘 Se 합시다. você crê que esse Deus está com você, diga amém. 우리 신앙생활을 왜 하는지 Por que você leva uma vida de fé? 하나님 기쁘시기에 É para agradar a Deus, 하나님 영광 돌리도록 para glorificar a Deus. 그리고 다음에 하나님 은혜 받으려고 E também para que eu possa receber da graça. 영생하려고 Para ter a vida eterna. 천국에서 살려고 Para viver lá no reino do céu. 그런데 브라질 성도들에게는 그런 의지가 안 보여요. Mas eu não vejo nenhum esforço da parte dos brasileiros. 왜 안 보이나 봤더니 E eu fico perguntando, por que eu não vejo esse esforço? 하나님에 대한 신인식이 없어요. Porque eles não têm a consciência de quem é Deus. 또 브라질 사람들의 특징이 있어요. E tem outra característica dos brasileiros. 기도를 안 해요. Não oram muito. 너무 신기해요. É muito interessante. 기도를 왜 안 나? Por que não oram? 그럼 무슨 문제가 생기면 어떤 방법으로 해결하나? Então, se haver um problema, de que maneira eles resolvem? 우리 예수 믿는 사람들은 Nós que cremos em Jesus Cristo, 예수로 해결하려고 기도하는데 nós oramos para que Jesus resolva os nossos problemas. 기도를 안 해요. Mas não oram? 왜 그러나? Por que isso acontece? 너무 의문입니다. E muitas perguntas aparecem para mim. 제가 가서 연구를 한번 하려고 합니다. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. 사랑하는 성도들이요. Meus amados irmãos, 하나님을 향한 신인식을 바꿔라.
Troquem a consciência que você tem diante de Deus. 하나님이 누군가를 똑바로 알아라. Saiba quem é Deus direito. 그분과 나와의 어떤 관계인가를 분명히 알아라. E veja qual é a sua relação com esse Deus. 나는 예배 왜 드리러 왔는가를 알아라. Saiba por que você está aqui cultuando a Ele. 말씀을 왜 듣는가를 알아라. Saiba por que você está ouvindo a palavra. 하나님께 예물을 왜 드리는 것도 알아라. Saiba por que você oferta para Deus. 내가 왜 살고 있는 이 가치 존재를 분명히 파악하라. E você tem que saber por que você está vivendo. 하나님 앞 또 브라질의 특성이 뭐냐? E qual é outra característica do Brasil? 안 모입니다. Não se reúnem. 은혜 받으러 열망하지 않습니다. Não desejam, não almejam para receber da graça. 사모하지 않습니다. Não anseiam da palavra. 왜 그런가? Por quê? 성경을 믿지 않기 때문에. Porque não crê na Bíblia. 하나님 말씀에 대한 인식이 부재되기 때문에. Porque não tem o interesse na palavra. 너무 신기합니다. É muito interessante. 어제 저녁에도 Ontem à noite também. 1시간 40분쯤 설교했습니다. Eu acho que estava pregando durante 1h40 minutos. 수십 명이 도중에 갑니다. Muitas pessoas se retiraram no meio do 너무 culto. 신기합니다. É muito impressionante. 왜 갈까? Por que eles estão indo embora? 그럼 갈 테면 못 들어왔나? Se eles vão embora no meio, para que eles vieram? 이해가 되지 Eu 않습니다. não consigo compreender. 그래서 머리를 긁습니다. Então eu comecei a coçar minha cabeça. 왜 그럴까? Por que isso acontece? 그 사람들은 예수 안 믿는 사람인가? Eu acho que eles não creem em Jesus Cristo. Acho que vieram aqui só para ver o que está 구경보다 acontecendo. 실증 나서 가는가? Acho que eles estavam enjoados e estão indo embora para casa. 상당한 고민입니다. Então eu comecei a ficar muito preocupado. 이게 뭐냐? O que é isso? 하나님을 무시하는 죄입니다. É ignorar a pessoa de Deus. É um pecado. 신령과 진경으로 예배할지니라. Em espírito e em verdade temos que cultuar. 하나님 아버지께서는 O Deus Pai, 신령과 진경으로 예배하는 자를 찾으시느니라. Ele está procurando aqueles que querem cultuar em espírito e em verdade. 하나님께서 이 세상의 수많은 사람들에게 무시당할지라도 우리 믿음의 사람들에게는 존경받고 존중하고 경외함을 받으셔야죠. Deus pode ser ignorado pelas pessoas do mundo, mas por nós, para nós devemos respeitar, ter a reverência desse Deus. Como nós devemos ter a reverência para esse 가장 Deus. 상식적인 얘기입니다. É uma coisa muito lógica. 아주 상식적인 É 얘기입니다. uma coisa muito básica. 근데 브라질 교인들은 Mas a igreja brasileira, 이 상식이 통하지 않습니다. acho que não sabe dessa coisa mais básica. 지금도 오고 있습니다. Ainda estão vindo. 뭐 시간과는 상관없습니다. Não importa o horário. 내 마음대로 옵니다. Posso vir a hora que eu quiser. 이런 버릇을 Temos que consertar 고쳐야 합니다. esses costumes. 고칠 의향이 있는 분만 큰 소리로 Se 합니다. você deseja ser transformado, diga amém. 만약에 우리 교인이 Se membro da minha igreja, 브라질 교인과 같이 그렇다, se for igual aos membros brasileiros, 저는 불러냅니다. eu chamo na frente. 너 뭐더러 교회 왔니? Para que você veio para a casa de Deus? 너 뭐 때문에 여기 왔니? Por que você está aqui? 도중에 가려면 왜 왔니? Se você vai embora no meio, para que você veio para a 너 igreja? 늦게 올라오면 뭐더러 왔니? Se você quer vir atrasado, para que você veio? 네가 하나님 앞에 그 정도로 하나님을 경외할 수밖에 없더냐? Será que esse é o máximo que você pode fazer por Deus? 네가 하나님을 그렇게 무시할 수밖에 없더냐? Será que esse é o máximo que você pode ignorar a esse Deus? 설교 듣다 졸기만 해도 Se cochila no meio da pregação. 감히 하나님 앞에 졸아? Quem é você para cochilar na frente de Deus? 이 사람 권력 있는 사람, 힘 있는 사람 앞에도 그가 말할 때 졸지 않거든 하물며 Se as poderes, as autoridades falam, você nem pisca os seus olhos. 하나님 말씀하는데 감히 졸아? Mas está falando da autoridade de Deus e você está dormindo. 많이 혼납니다. Então eu brigo muito com os membros. 브라질 사람 같으면 Se fossem os brasileiros. 내가 졸려서 조는데 뭘 그러십니까? Eu estou com sono, eu estou dormindo. Por que você está me 내 시간이 cutucando? 그런데 뭘 그러십니까? É meu horário, o que você vai fazer? 아마 골래고 할 겁니다. Eu acho que vai ficar brava e vai sair. 그러면 지옥 가야 합니다. Então vai para o inferno? 신앙생활은 내가 하고 싶은 대로 하는 것이 A 아닙니다. vida de fé não se faz da maneira que você deseja. 성경에 말씀하신 A 대로, Bíblia diz. 성경에 기록된 대로, Na Bíblia está escrito. 내 믿음을 받으시는 하나님의 소원대로 Da vontade de Deus que quer receber a minha fé. 그 하나님의 뜻을 맞춰 사는 것이 신앙생활입니다. A vida de fé é viver conforme a vontade de Deus. 얼마나 당신들은 방종하고 삽니까? Mas como vocês estão ignorando essa palavra? 상상이 되지 Eu 않습니다. não consigo imaginar. 이건 어디서 구경할 수 없는 사건입니다. É algo que eu não posso nem ver no 브라질에서만 볼 수 있는 É 사건입니다. algo especial que só posso ver no Brasil. 어떻게 우리 아버지를 그렇게 무시할 수 Como 있습니까? é que você pode ignorar nosso Pai? 어떻게 우리 아버지를 그렇게 대우할 수 Como 있습니까? é que você pode aceitar nosso Deus desta maneira?
maneira. 이제 절대 안 되는 일입니다. Agora jamais pode acontecer. 여러분들의 신앙생활을 바꿔야 합니다. Troque a sua vida de fé. 고쳐야 합니다. Você tem que consertar a sua vida de fé. 신앙생활은 자유한 것이 아닙니다. A vida de fé não é uma liberdade. 세계의 부흥회를 다녀보니까 Eu vou para o mundo inteiro pelas 전 conferências. 세계에 설교를 해보니까 Eu prego no mundo inteiro. 가장 방종자들이 브라질에 있습니다. Os mais livres são os brasileiros. 왜 이렇게 이런 소리를 말할까요? Por que eu falo essas palavras? 저는 이것을 지적하러 왔습니다. Eu vim para cutucar nessa 여러분의 parte. 잘못된 신앙생활을 고치러 왔습니다. Eu vim aqui para consertar o que está errado. 기도하지 않는 기도를 하게 하러 왔습니다. Eu vim aqui para ensinar a 내 orar. 마음대로 사는 것을 하나님 뜻대로 살게 하려고 왔습니다. Eu vim aqui para ensinar que não é da sua maneira que você vive, mas sim da vontade de Deus. 여러분, 왜 아멘이 없습니까? Cadê o amém? 더 크게 아멘 Mais 하시기 바랍니다. alto, amém? 자, 여기 있는 윤석전 목사의 말이 인정이 되시는 분만 아멘 합시다. Se você sabe, você tem certeza do que eu estou falando, diga amém. 우리가 참으로 신앙생활은 몸을 가다듬고 온 정성을 다해서 하나님께 나를 산 제사로 올려드리는 겁니다. Você tem que cultuar a Deus de toda a verdade, de todo o teu ser e levantar como um sacrifício vivo e real ao nosso Deus. 이제는 여러분들의 신앙생활이 바뀔 때가 되었습니다. Porque já está na hora da sua vida de fé ser transformada. 브라질에서 또 하나 신기한 걸 봤습니다. Mas uma coisa interessante e impressionante eu aprendi aqui no Brasil. 비행기를 타고 내리는데 Eu vim num voo, 아무리 시간이 지나가도 조종사가 비행기를 갖고 떠나지 않습니다. passa-se o tempo marcado para decolar, mas o piloto nem pensa em decolar. 30분이나 지나도록 비행기가 뜨지 않습니다. O avião atrasou 30 minutos, mas ele nem pede desculpas. 그리고 승객들에게 죄송하다는 말 한마디도 없습니다. Não faz nenhum anúncio pedindo desculpas pelo atraso 아, do voo. 조종사가 내가 가고 싶으면 가고 말고 싶으면 마는데 타는 너희가 무슨 관계가 있느냐 그 말입니다. Eu, piloto, eu decido a hora que eu vou voar, então o que vocês, passageiros, têm a ver com isso? 너무 신기합니다. É muito impressionante. 저는 브라질에 와서 그걸 느끼면서 왜 이렇게 이 시간관념이 없는가 아주 충격받았습니다. Então eu fui muito chocado, porque que no Brasil não tem essa ideia de horário. 축복된 여러분 되시기 바랍니다. Em nome de Jesus, que você seja a pessoa mais abençoada, aquele que sabe cultuar em espírito e em verdade, dando todo o teu coração para cultuar a esse Deus. 여러분을 사랑함으로 말씀드렸습니다. Eu estou dizendo isso porque eu amo vocês. 하나님은 경외할수록 축복하십니다. Porque quanto mais nós adoramos a Ele, Ele nos abençoa. 사도 바울은 말했습니다. Apóstolo Paulo disse: 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 했습니다. com medo, com temor, você vá buscar a sua salvação. 하나님을 경외하는 자가 복이 있다고 했습니다. Aquele que adora a Deus é que tem a bênção. 정직히 하는 행하는 자에게 축복하신다고 했습니다. Aquele que age em verdade é que tem a bênção. 주님이 내게 주신 은혜를 감사할 줄 아는 자에게 계속 은혜를 주신다고 했습니다. Deus dá a sua graça para aquele que sabe agradecer pela graça já recebida. 너희가 하나님께 소원의 감사의 예물을 드리라. Dê ofertas de gratidão a Deus. 그리고 환난을 만나거든 나를 부르라. E quando estiver em tribulação, me busque. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라. Eu vou te salvar, vou te resgatar e você vai me você vai me glorificar. 시편 50편 14절로 15절의 말씀입니다. Salmo 50, de 14 a 15. 하나님은 두려우신 분입니다. Você tem que ter temor a Deus. 그리고 사랑의 하나님이십니다. Esse Deus, mas tem muito amor. 좋으신 하나님이십니다. Ele é um Deus bom. 죄인에게는 두렵습니다. Para pecadores, ele é severo. 거룩한 자 앞에는 가장 좋으신 분입니다. Mas para aqueles que são santos, ele é um 우리는 melhor. 죄를 수없이 짊어지고 있으면서 Porém, nós temos muitos pecados. 죄를 죄로 여기지 E 않습니다. nós não consideramos pecado como pecado. 죄를 죄로 여기지 않는 사람들은 Aqueles que não consideram pecado como 죄에 pecado, 대한 심판이 두렵지 않습니다. eles não têm medo de ser julgados pelo seu pecado. 그래서 하나님은 두려운 하나님이 아닙니다. Por isso eles não sentem mais temor a Deus. 깔봐도 되는 하나님입니다. Eles acham que pode 무시해도 rir de 되는 Deus, 하나님입니다. que pode ignorar a desse 우리 Deus. 절대 이래서는 안 됩니다. Nós nunca jamais podemos fazer 우리 isso. 문제는 하나님은 거룩한 하나님이요. Porque Deus é sempre santo. 경외하는 하나님이요. Nós devemos adorar a este. 존경하는 하나님이요. Temos que respeitá-lo. 내 목숨을 1000번, 1000번이라도 그분에게 드려야 할 하나님이요. É Deus digno de receber nossa vida 100 내 mil 생에 vidas. 평생 삶을 그에게 쏟아 부어야 할 하나님이십니다. Esse Deus é o Deus que nós temos que dar toda a nossa vida. 인정하시면 아멘 Se 합시다. você crê nisso, diga amém. 할렐루야. 일어나서 가지 말기 바랍니다. Eu espero que não levante no meio e vá embora.